Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre organização sindical, tendo como frente três aspectos, quais sejam o que a Constituição prevê, através do seu artigo 8º. Nós vamos falar também sobre as prerrogativas, os deveres dos sindicatos. Nós vamos falar sobre a central sindical e também da particularidade quanto no aspecto da organização sindical no âmbito superior, beleza? Então, começando, nós podemos ver aí sobre a questão de que do artigo 8º da Constituição Federal, tá aqui, nós podemos prever aí algumas regras gerais deste direito coletivo. Não esqueça que aqui é somente um resumo dos principais pontos as quais eu tirei aí nas regras gerais do direito coletivo. Primeiro a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. Pronto, essa é a primeira ideia. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. É o que nós chamamos também de liberdade sindical, não é isso? Ou seja, é livre ao sindicato a sua criação para cada categoria. Por isso que a lei não pode exigir para que haja criação do sindicato, para que haja fundação, a autorização do Estado. O Estado não pode intervir. Ressalvado, aqui é uma questão interessante, o registro do órgão competente. Ou seja, nós aprendemos em sala de aula que a súmula 677 do STF fala claramente sobre o quê? Sobre o registro. O registro de quê? Do sindicato. Então, pelo princípio da unicidade sindical, há uma necessidade de haver o quê? De haver um registro aí no órgão competente. Então, a lei não vai exigir a criação do sindicato, mas vai haver uma fiscalização por quem? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, está na súmula 677 do STF, para o tal do registro, certo? Outro ponto, é vedado ao poder público. Mais uma vez, o poder público não pode interferir nem intervir na organização sindical. Ou seja, o artigo 8º da CF está nos dizendo duas formas. Primeira, sob a autorização do Estado. Não pode ter autorização, a lei não pode exigir. Segundo, também não pode o poder público interferir e nem intervir na organização sindical. Aí você me pergunta, e onde está prevista a organização sindical? Artigo 511 seguintes da CLT, certo? Outro ponto, é vedada a criação de margem de uma organização sindical. O que é isso aqui? Isso aqui está tratando sobre o princípio da unicidade sindical. É vedada a criação de margem de organização em qualquer grau. Por que qualquer grau? Porque temos o grau inferior, que são os sindicatos, e temos os graus superiores, que são as federações e as confederações. Então, não pode-se ter a criação de margem de organização representativa da categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que não pode ser inferior à de um município. Está aí um ponto principal aqui sobre organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não posso criar mais de uma categoria, ou melhor, não posso criar mais de um sindicato para uma categoria numa mesma base territorial inferior a um município, beleza? Continuando, nós podemos perceber também que ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado a um sindicato. O que quer dizer com isso? É o princípio da filiação. Aqui está dizendo que para se filiar é uma autonomia de vontade de cada associado, ou seja, de cada sindicalizado. Eu, como profissional, eu posso ter a liberalidade de me candidatar, de me filiar a um sindicato. E por isso que ele fala, ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado a um sindicato, ok?
E é obrigatória a participação dos sindicatos aonde? Nas negociações coletivas. Então aqui a questão é, todo acordo coletivo ou toda convenção coletiva, há uma necessidade de quê? Há uma necessidade da participação dos sindicatos. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro carro-chefe que vocês têm que entender, certo? Se fizer uma convenção, um acordo, tem que ter a presença de quem? Do sindicato. Então é autoexplicativo que está previsto aí no artigo 8º. Lógico que é evidente que tem outros pontos os quais vocês podem atribuir. Fala sobre o aposentado, que ele pode, mesmo sendo aposentado, ser votado e votar. Ou seja, se ele fez parte de uma categoria e se aposentou e está fazendo parte do sindicato, ele é livre sim para votar e ser votado. Então eu coloquei aqui como um aspecto de resumo, ok? Podemos agora perceber as prerrogativas dos sindicatos. As prerrogativas é a mesma coisa de dizer de atribuições. O que é que o sindicato pode vir a fazer? Então nós temos aqui, para essas atribuições, para estas prerrogativas, nós podemos entender como sendo o quê? Passei aqui. Muito bem, nós podemos entender o quê? Nós podemos entender que, como prerrogativa, representação dos integrantes da categoria. Ou seja, ajuizamento de ações coletivas como substituto processual. Veja que nós temos que casar este com este aqui, ó. Tá casando. Por quê? Porque uma eu estou ajuizando como substituto processual e outro eu estou ajuizando um dissídio coletivo. Qual a diferença? A diferença aqui é que ele está dizendo que o sindicato ele pode substituir as partes tanto individualmente como coletivamente para um aspecto de um dissídio coletivo. O que é um dissídio? Nada mais é do que um conflito que vai ser decidido através da justiça do trabalho. Então o sindicato ele tem uma prerrogativa de substituir as partes, tanto coletivamente como individualmente, é o que está previsto aqui inicialmente nas ações coletivas, como também dizer que ele pode ajuizar, ou seja, ele pode mover uma ação trabalhista, que é através desse dissídio, para que haja a solução desse conflito de interesse. Também ele vai conduzir uma negociação coletiva, como nós vimos agora há pouco. O sindicato ele faz parte das negociações coletivas, ou seja, ele pode sim vir a formular convenção ou acordo coletivo, por isso que ele faz parte de uma negociação. E também ele celebra contratos coletivos de trabalho. Então esses 5 pontos aqui são os principais. Além dele, eu posso atribuir esse daqui, que também tem como prerrogativa o sindicato deflagrar uma greve, ok? Impor contribuições, aqui é outro aspecto, que essa imposição somente será realmente imposta para quem? Para os associados, aqueles que são filiados a um sindicato. Então, impor contribuições a todos aqueles que participarem de categorias econômicas ou profissionais, ou de profissionais liberais que querem ser representados. Quer dizer com isso? Que são todos aqueles que têm uma profissão ou têm uma categoria específica, mas que eles querem fazer parte do sindicato, certo? Não tem a questão de ser empregado para fazer parte do sindicato, mas a sua profissão em si exige que ele possa vir a ser também sindicalizado. Então, impor contribuições significa que os sindicatos, eles podem sim participar através das suas categorias e fazer as cobranças. Que cobranças são essas? As mensalidades sindicais, as contribuições assistenciais e as contribuições confederativas, além dela, a contribuição sindical, ok? Aí eu trouxe para vocês verem uma questão que trata justamente sobre as prerrogativas do sindicato.
Tá aí, FUNESP 2017, que diz em conformidade com o texto expresso aonde? Na CLT. Então tem que estar conforme a CLT. Assinar a alternativa que representa corretamente uma prerrogativa dos sindicatos. Se vocês observarem essas aqui, todas as alternativas, da letra B até a letra E, vamos separá-las para ver que manter serviço de assistência. Prerrogativa, nós vimos isso aqui? Não. Promover a conciliação desse trabalho. Nós vimos que o sindicato ele promove como prerrogativa de conciliação? Não, nós vimos que ele move a ação. Ele é na forma de mover, promover ações e não conciliação de sítio de trabalho. Promover a fundação de cooperativa de consumo de crédito. Nós vimos isso? Promoção de fundação de cooperativa? Não. Fundar e manter escola. Nós vimos isso? Não. Então, ou seja, todos esses itens aqui, além a letra B, a C, o D e E, isso aqui nós falamos de deveres do sindicato. Isso aqui não são prerrogativas, são que deveres. Então, você pode perguntar assim, professor, em qual artigo nós podemos ver deveres do sindicato previsto na CLT? Artigo 514 da CLT. 514. Professor, e onde nós podemos ver as prerrogativas do sindicato? Artigo 513 da CLT. Beleza? Então, a letra correta seria de prerrogativas. A letra A, colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução de problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Está previsto aí no artigo 513. Então, dando continuidade, deveres do sindicato. Nós vimos anteriormente as prerrogativas, está no artigo 513 da CLT, e agora nós vamos ver deveres do sindicato, que está conforme aí o artigo 514 da CLT. Esses deveres nós podemos entender como sendo impostos, né, para que o sindicato possa contribuir, e aí nós podemos ver, ó, promover a conciliação, questão lá anterior, promover a conciliação dos incisos de trabalho, enquanto que as prerrogativas são ações, já nos deveres são de aspecto de conciliação. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. Já está falando, ele se relaciona para os associados, ou seja, só para os filiados manter esta assistência. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. É colaborar e não interveniência ou interferência do poder público, certo? Aqui é o sindicato fazendo parte aí do aspecto social aos poderes públicos e não o inverso. E o outro, sempre que possível e de acordo com suas possibilidades, manter um assistente das suas atribuições em cooperação e integração da classe. Aqui é a ideia de se ter um assistente social com as atribuições específicas para integrar aí as categorias específicas. E mais uma vez, nós podemos atribuir aí, tirando como exemplo os dois focos, né, prerrogativas e deveres, nós podemos tirar essa questão aí em Prefeitura de Guarapari, no Espírito Santo, em 2016, que trouxe a instituição sindical, deveres e prerrogativas dos empregados e empregadores, e indique a alternativa incorreta, certo? Aqui, ou seja, qual destas alternativas é aqui podemos atribuir como sendo falsa? Vamos ver cada uma. Diz aqui, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força do seu estatuto ou em consequência de condições divinas regulares. Se perguntar assim, professor, aonde está previsto a categoria profissional diferenciada? Está no artigo 511, parágrafo 3º da CLT. É muito importante vocês terem em mente isso. Se falar de categoria, está previsto no artigo 511.
Então, o artigo 511 cap da CLT vai nos tratar sobre o que é categoria. O 511, parágrafo 1º da CLT, vai nos trazer o aspecto do que é categoria econômica. O 511, parágrafo 2º da CLT, vai nos dizer o que é categoria profissional. E o parágrafo 3º do 511 vai dizer o que é uma categoria profissional diferenciada, certo? E aqui ele está falando justamente sobre essa categoria profissional que está prevista aí no 511, parágrafo 3º. Portanto, a letra A está verdadeira. A associação sindical é livre e a lei não pode exigir a autorização do Estado para a criação das entidades sindicais, salvo o registro de um órgão competente. Nós não vimos isso aqui? Nós vimos agora há pouco que, em regras gerais, que eu até mostrei no artigo 8º, o sindicato ele é livre e a lei não pode exigir autorização, não é isso? Nem a interferência, nem a interveniência dos órgãos públicos, e que há que ter o registro do órgão competente, que esse órgão competente está previsto na súmula 677 do STF, que nós vimos que quem é que resiste? O Ministério do Trabalho e do Emprego, para que não haja o ferimento aí do princípio da unicidade sindical. Não sendo mais exigível a prévia constituição da associação profissional como condição para o reconhecimento de um sindicato. Ou seja, aqui é uma forma de complementar o raciocínio das anteriores. Portanto, a letra B também está verdadeira. E nós queremos a falsa. Vamos lá, letra C. Diz o quê? De acordo com o entendimento do STF, até que a lei regulamente de forma diversa, o Ministério do Trabalho é o órgão de registro das entidades sindicais de qualquer grau para fim de controle de unicidade. Pronto. Para bem aqui. Já vimos aqui que eu coloquei a resposta através dessa súmula, que eu estou citando agora há pouco, súmula 677 do STF. De acordo com o entendimento do STF, o que é que o STF diz? Está aqui na sua súmula. Até que a lei regulamente de forma diversa, o Ministério do Trabalho é o órgão de registro das entidades sindicais de qualquer grau para fim de controle da unicidade, que eu falei agora há pouco, que se relaciona lá no artigo 8º, inciso 2º, quanto à questão de não ter mais de um sindicato numa mesma base territorial que não pode ser inferior a de um município. E aí a questão ainda complementa dizendo, para obter o registro sindical, o agrupamento precisa ainda, ou antes, adquirir personalidade jurídica como a associação civil, tendo que registrar em cartório. Ou seja, todas as vezes que trouxeram uma questão de prova falando sobre o STF no seu registro, lembre da súmula 677. E todas as vezes que falar de cartório de registro civil, para a associação civil, para a sua criação, lembre do artigo 45 do Código Civil. Aí é uma deixa que eu passo para vocês, que essa questão do registro civil está no artigo 45 e quando fala de registro, pela súmula. Portanto, a letra C também está de forma verdadeira, ok? E aí, agora nós vamos começar a falar sobre os deveres dos sindicatos. Então diz aí. São deveres dos sindicatos de empregados e empregadores, dentre outros, representarem perante as autoridades administrativas e judiciais os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida e colaborar com o Estado, e etc, etc. Aí eu vou deixar para vocês aí fazer o resto da leitura, para não perdermos tempo. Aqui ele fala dos deveres. Não é isso? O que está acontecendo aqui? Aqui tudo que demonstra aqui, tudo não são deveres, são prerrogativas do sindicato. Portanto, isso está falso. Por que falso? Porque não são deveres, e sim
prerrogativas conforme as alíneas A e D do artigo 513. Então, se você pegar o artigo 513 e verificar nas alíneas A e D, é a redação que trata isso aqui. Não são deveres, são prerrogativas, que está previsto os deveres no artigo 514 da CLT. Então, são deveres? Artigo 514. São prerrogativas? Artigo 513. Beleza? Então, o que estava errado nessa questão é porque tudo isso aqui não são deveres, são prerrogativas. E esse está verdadeiro porque realmente são prerrogativas dos sindicatos. Está inclusive aí no artigo 513, a linha B e C. São prerrogativas dos empregados, entre outros, celebrar convenções coletivas, nós vimos isso aqui agora há pouco, e eleger ou designar representante da respectiva categoria ou profissão liberal. Beleza? Então, nós vimos agora há pouco prerrogativas dos sindicatos, deveres dos sindicatos, são tudo letra de lei, artigo 513 e 514, para você que é concurseiro ou coisa do tipo, ou para o estudante em geral, ele pode muito bem pegar essa figura aí do 513 e do 514, ambos da CLT, beleza? E nós podemos falar agora sobre a administração do sindicato. Falar aí que a administração do sindicato ela é composta de 3 órgãos. Quais são esses 3 órgãos? A Assembleia Geral, Conselho Fiscal e a diretoria, certo? Então, para se ter esta administração, eu tenho que ter a Assembleia Geral, que são para todos os associados, que vai deliberar sobre diversos assuntos. O Conselho Fiscal é só um órgão de fiscalização e de gestão financeira do sindicato. Também são de 3 membros eleitos para um mandato de 3 anos, está aí no artigo 522. Aí você pode me perguntar o seguinte: professor, nós sabemos que nós temos na composição do sindicato, nós temos a diretoria e nós temos o Conselho Fiscal. A pergunta que se faz é: o Conselho Fiscal tem estabilidade no emprego? Ou seja, ele tem a garantia de emprego? Ele pode ser posto para fora de uma empresa? Ele pode ser dispensado? Ele pode ser demitido? A resposta é que sim. Só quem tem a estabilidade é quem? É o gestor do sindicato. É a direção ou a diretoria do sindicato é que tem a estabilidade. É por isso que até se fala em ser dirigente sindical. É o que vai fazer parte da administração sindical. É o que vai fazer parte do funcionamento sindical. O Conselho Fiscal é só um órgão de fiscalização. Ele não tem estabilidade. Ele não está previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, nem no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. De novo, Conselho Fiscal, ele não tem estabilidade. Aí você pode perguntar, além dele não ter a previsão legal, ou seja, não fazer parte a ele, o 543, parágrafo 3º da CLT, nem o artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, e aí tem mais alguma coisa? Tem. Existe uma orientação jurisprudencial, uma OJ, a 365 da SDI1 do TST, que também diz claramente isso, que o Conselho Fiscal ele não tem estabilidade, porque ele faz parte somente de caráter fiscalizador e não de administrador, certo? Aí fica uma boa informação aí para vocês. Além disso, nós temos a chamada também diretoria, que eu acabei de falar. Essa sim tem estabilidade, está composto de 3 a 7 membros eleitos, também está previsto no artigo 522, e um deles será eleito pelos diretores, né, para se formar aí o presidente do sindicato, e além disso existe um órgão executivo que tem a função de administrar o sindicato. Portanto, a diretoria sim é o também chamado dirigente sindical, que eles têm sim estabilidade, beleza? Aí nós ainda temos o que chamamos de funções do sindicato, certo? Aí nós coloquei aí no caso 3 que fazem parte das funções de representação do sindicato, artigo 513, a linha A.
Lembra do 513 de que se fala? São as prerrogativas do sindicato. Se são prerrogativas, ele fala de representação, que é isso? De fazer parte aí em tanto do substituto processual, né? Tem como mover uma ação. Nós vimos aí sobre o aspecto de mover ações coletivas, ser um substituto processual, tem o aspecto de representação. Nós também temos a figura da negociação, ou seja, o sindicato vai negociar. O negocial é o artigo 7º seguintes aí da nossa Constituição Federal, que prevê justamente que o sindicato ele deve fazer parte sim das negociações. Tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva serão realizadas pela presença do sindicato. Inclusive está aí previsto no artigo 8º, inciso 6 aí da Constituição Federal. Também o sindicato tem como sua função de assistência, ele é assistencial, está previsto aí no artigo 592. Ele vai fazer parte de uma assistência, né, tanto jurídica, como eu coloquei aqui, pela própria lei que fala sobre o processo do trabalho, que é a 5584/70, como também no artigo 514. Lembra desse artigo? Dever do sindicato, não esquece. 513 prerrogativas, 514 dever do sindicato. Está na linha B também, que fala que o sindicato tem que prestar assistência para aqueles que precisem, mas também que sejam os seus associados. Tem que fazer parte da associação, ok? Funções proibitivas, tanto no aspecto econômico, como também no aspecto político. Somos dois. O que quer dizer com isso? Primeiro aspecto político. Vai ver, se você olhar aí o 521, a linha D, vai dizer que o sindicato ele não pode fazer parte de filiação partidária. Ou seja, ele não pode fazer parte de nenhuma bandeira, ele não pode estar utilizando o sindicato para fins políticos partidários. É isso que está falando aí de funções proibitivas do sindicato. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece na prática, mas a legislação veda, certo? Como assim prática? Nós sabemos que o sindicato em si, ele não tem nenhuma filiação partidária, mas os membros que estão envoltos do sindicato, como os presidentes, entre outros, se utilizam como trampolim para a figura política e utilizam o sindicato para fins políticos também. Econômico, aqui nessa questão está dizendo que também o sindicato ele não pode ter a lucratividade. O que é isso? Ele não pode lucrar, por isso que ele fala aí que é proibido, está previsto inclusive no artigo 564 da CLT, beleza? Também a nossa própria Constituição, a nossa Constituição prevê aí sobre também o chamado grau superior. Então todas as vezes que vocês ouvirem assim sobre o aspecto do grau superior, lembrem sempre, nós temos dois, federações e confederações. Estão previstos aí no artigo 534 da CLT para as federações e o artigo 535 para as confederações, certo? Eu coloquei aí no slide simplesmente um aspecto de demonstrar para vocês a sua forma, né? Nas federações tem que ter a composição de no mínimo aí 5 sindicatos, beleza? Então nós temos aqui as federações, que na presença de 5 sindicatos nós formamos uma federações. Ou seja, se não tiver dentro de um estado 5 sindicatos para aquela categoria específica, não pode se formar uma federação. Então você pode perguntar assim, professor, como é que se forma a federação? Nós sabemos que categoria é a função, é o que desempenha um empregado. Por exemplo, nós temos professores, é uma função, médicos, outra função. Cada função se denomina como categoria. E aí nós temos a categoria profissional, que são os empregados, e a categoria econômica, que são os patrões, né? É o patronal. Então, ou seja, o que está dizendo com isso?
Os sindicatos, eles fazem base dos municípios. Nós vimos agora há pouco que, pelo princípio da unicidade sindical, nós não podemos ter mais de um sindicato de uma categoria, não poder ter mais de um sindicato no município, não é isso? Não poder ter mais de um sindicato de uma categoria na mesma base territorial. Então, se eu posso ter um sindicato de professores no município, eu só posso ter um sindicato dos médicos no município. Eu não posso ter 2 sindicatos dos médicos em um município. É isso que fala o princípio da unicidade. Bem como nós também temos o aspecto de chamarmos de, para formar as federações, que são as representatividades dos estados, aí nós temos que ter no mínimo 5 sindicatos no estado para formar aí uma federação. Ou seja, eu tenho que ter em 5 municípios 5 sindicatos para aquela categoria. Ou seja, eu sou médico, então eu tenho que ter 5 sindicatos de médicos no mínimo para formar a federação, ok? Mas nós sabemos que são 5 sindicatos de médicos em municípios distintos. E as federações têm uma diretoria, que é composta por 3 membros, e que também tem um mandato de 3 anos, que são os eleitos como representantes desta federação, beleza? Também nós temos as confederações, que está previsto no artigo 535 da CLT, que aqui, para se formar a confederação, eu preciso de no mínimo ter 3 federações, certo? E nós vimos agora há pouco que, para se formar uma federação, eu preciso de 5 sindicatos. E para formar uma confederação, eu preciso ter 3 federações. Mas lembre que é sempre federações de uma categoria específica. Esta confederação é daquela categoria específica. Como eu falei há pouco, médico. Eu formei uma federação no estado do Ceará. Formei uma federação no estado de São Paulo. Formei uma federação no estado de Goiás. Então, formei o quê? 3 federações sobre a categoria do médico para formar esta confederação. Beleza? E, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre centrais sindicais. Centrais sindicais, ela é uma associação civil, da mesma forma como o sindicato ele é civil, mas que ele não é um sindicato. Aqui Sérgio Pinto Martins dizia que na prática não existia uma legislação que regulamentasse a central sindical. Só que hoje nós sabemos que tem a partir de 2008, não é isso? Exemplos que nós podemos utilizar aí das centrais, como o mais conhecida é a CUT, aí nós temos a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, e a União Sindical Independente. A legislação que se fala é a 11.648/2008, nós vamos ver já era. Mas aqui nós podemos ver o que não pode o central fazer. A central pode declarar uma greve ou deflagrar uma greve? Resposta: não pode. Realizar acordos ou convenções coletivas? Não pode. Propor ação coletiva? Não pode. Representação de uma categoria? Não pode. Aí você pergunta, professor, por que é que a central sindical não pode fazer nada disso? Porque a central sindical, ela não é o quê? Ela não é sindicato. É por isso. Então, se perguntar, professor, por que é que a central sindical, ela não pode fazer nada disso? Porque ela não é sindicato. E ela faz o quê? Ela simplesmente, conforme a sua legislação, no seu artigo 1º, inciso 1, nós podemos ver que é porque ela representa os trabalhadores. A central sindical, ela não defende uma categoria específica. Ela está, inclusive acima das organizações sindicais. A central sindical é uma entidade de representação geral dos trabalhadores
constituída no âmbito nacional, mas tem a prerrogativa de representar os trabalhadores por meio das suas organizações sindicais afiliadas, certo? Ou seja, nós temos as confederações. Da estrutura da organização sindical, a central sindical está acima das organizações, porque ela representa o todo, ela representa todas as categorias, todas as profissões, e não um sindicato que representa somente a categoria a qual ele foi criado para tal fim. Também diz aí no inciso 2º, participação de negociações em fórum, colegiado, entre outros, que tem interesse geral dos trabalhadores e não interesse geral da categoria, certo? E também a central sindical, ela diz aí que considera-se central para os efeitos dispostos à entidade associativa no direito privado composto de organizações sindicais de trabalhadores, certo? E aí, como fecha aqui, ela são órgãos de caráter político, né? Daí nós sabemos disso, e estando acima das confederações, beleza? Então não esqueça do que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos falando acerca das regras gerais no aspecto do direito coletivo no amparo da Constituição Federal, no seu artigo 8º. Nós falamos sobre as federações, a sua composição, as confederações. Nós falamos também das prerrogativas do sindicato e dos deveres do sindicato. Quando se cobra isso em concurso, se cobra muito a questão das prerrogativas e dos deveres dos sindicatos. Beleza? E fechamos a aula de hoje com o tema aí central sindical. Beleza? Até mais, fiquem em Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.